Pessoal, eu não citei aí, né, no último vídeo sobre formação territorial, por isso que eu estou fazendo mais um, a questão das GMTs, né, que é a mesma coisa que é o TC, e tirar algumas dúvidas aí, tranquilo? Então, quando falamos de GMT, é a abreviação para Greenwich Mean Time. Eu vou já traduzir, tá, pessoal? Para vocês é o tempo médio em relação a Greenwich, ao meridiano de Greenwich. Em relação ao meridiano de Greenwich. Então, toda vez que você vê um fuso horário marcado, por exemplo, assim, ó, GMT -3, isso quer dizer que tal fuso horário está 3 horas atrás de Greenwich. Lembrando que Greenwich é um distrito de Londres, né? Greenwich é uma periferia da cidade de Londres. E por isso que foi escolhido esse distrito devido ao laboratório astronômico que tem ainda até hoje na cidade de Greenwich, no distrito de Greenwich, na cidade de Londres. Tranquilo? Então tudo vai se referenciar a isso aqui. Se fosse, por exemplo, mais 3, seria 3 horas à frente, tá? 3 horas à frente. Recentemente criaram o UTC, que quer dizer o Tempo Universal Coordenado, apenas para tirar de foco a cidade de Greenwich por questões geopolíticas, porque quando foi escolhido Greenwich, o distrito de Greenwich é a capital do Reino Unido, que era o principal império da época. Tá? Então tinha por questões políticas, e lembrando que no meridiano de 0 graus, que determina o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, tem outras cidades também. Então eles falaram, vamos tirar o Greenwich e vou colocar o TC. Mas é a mesma regra, vai usar os mesmos códigos, tá? Tempo Universal Coordenado. Tá? Eu vou trabalhar com GMT, tá? O TC é legal, também aparece em alguns livros, em alguns dados aparece o TC, mas vale lembrar que o TC e GMT é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, lembrando na última aula que a cada 15 graus nós estabelecemos um fuso horário e daí surgem essas GMTs. Vamos lembrar aqui de novo, né, como que nós formamos os fusos horários, né, a partir do meridiano de Greenwich. Meu Deus. Tá tudo sujo aqui, ó. Eu vou ter que recarregar isso aqui que não tá bom não. Vamos lá, laranja mesmo, vai laranja aqui. Meridiano de Greenwich, esse é o meridiano de referência, longitude 0 graus, tá? Quer dizer que o sol do meio-dia, tanto do norte quanto ao polo sul, aqui gente, tanto do polo norte ao polo sul, quer dizer que nesse meridiano, quando for meio-dia, nesse meridiano será meio-dia, tanto do norte ao sul. É o mesmo horário. Aí a gente sabe que a Terra faz um movimento de 360 graus em um dia, no tempo de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e alguns centésimos. Acho que 10 centésimos, tá? Esse é o tempo exato. Por isso que tem o ano bissexto para corrigir esses 3 minutos e 56 segundos de diferença que há por dia. Todos os dias aí forma
e dá 4 anos. A cada 4 anos nós acrescentamos um dia no mês de fevereiro, que é o ano bissexto. Tá, mas a gente conta 24 horas. Então, no movimento de 360 graus que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, porque toda vez que eu dou uma voltinha assim, pessoal, isso é um movimento de 360 graus, tá? Quando você gira em torno do seu próprio eixo, isso se chama 360 graus. Se eu for dar uma voltinha de meia volta, 300, não, aqui não deu meia volta, aqui eu só dei uma volta de 45 graus, né? 90, perdão. Isso aqui foi uma volta de 90 graus. Se eu for dar uma de 180, eu ficaria de costa para vocês. Aqui, uma volta completa 360 graus. Então, toda vez que a Terra gira em torno do seu próprio eixo é 360 graus e dividindo 360 graus por 24 horas, deduziu-se que a cada 15 graus, a cada 15 graus que a Terra se movimenta, forma-se 1 hora de diferença. Daí formou os fusos, como se fossem esses gomos, tá? E aí, não sei se vocês estão percebendo aí, o fuso de referência aqui, que é o meridiano de Greenwich, o meridiano passa bem no meio do fuso, tá? Então, esse gomo aqui, esse primeiro fuso aqui, eu coloco aqui, ó, a GMT desse fuso, tá? Entendam bem, a GMT desse fuso, ó, GMT 0. Aí eu tenho outro fuso aqui. Um outro fuso, claro, vai ter o meridiano de referência dele, né? Que vai passar no meio. O meridiano, 15 graus. Mas a GMT é mais 1. E assim por diante. GMT mais 2. Mais 3, beleza, pessoal? Se vocês quiserem saber os graus aqui, a gente pode colocar os graus aqui também, né? Que aqui vai ser 15 graus leste, 30 graus leste, 45 graus leste e assim por diante, né? Que é as longitudes, os meridianos que passam no meio de cada fuso. Entenderam isso aí? O mesmo ocorre para o oeste, tá? Ai, Jesus! Tá meio torto aqui, gente. Tá meio torto, mas vamos lá, vamos embora. Então nós temos esses meridianos passando no meio do fuso. Esses fusos que lembram gomo, é para lembrar que essa palavra fuso vem da agulha mesmo, da costureira, que chama fuso, tá? Então nós temos aqui GMT, por ser do lado oeste, menos 1, GMT, menos 2, GMT, menos 3, GMT, menos 4, GMT, menos 5, tá? Lembrando que esses fusos horários, claro, também tem as suas longitudes, vou colocar a mesma que a outra, só que no sentido oeste. Então aqui nós temos 15 graus oeste, 30 graus oeste, 45 graus oeste, 60 graus oeste e 75 graus oeste. Isso vai até 180, o lado oposto, tá, pessoal? E falando
de fusos horários brasileiros, os nossos fusos horários são esses, ó. GMT-2, GMT-3, GMT-4, -5. O território brasileiro está dentro desses 4 GMTs. Nós temos 4 fusos horários. Aqui é o GMT que está no meridiano de 30 graus oeste, e é o GMT de referência para as ilhas brasileiras, o fuso horário para as ilhas brasileiras. Fernando de Noronha, arquipélago de Fernando de Noronha, ilha de São Trindade e Vaz, ilha de São Pedro e São Paulo. GMT-3, fuso horário que tem como referência o meridiano ou a longitude de 45 graus oeste, ou seja, 3 horas atrás de Londres, de Greenwich. É o fuso horário de Brasília. GMT-4, que é o fuso horário de Manaus, horário de referência de Manaus, cuja longitude é 60 graus oeste. Nós temos o GMT-5, que é o fuso horário de referência para Rio Branco e a parte mais ocidental do Brasil, que pega uma parte da região do estado mais ocidental do Amazonas e o estado do Acre. -5 horas atrás de Londres, cujo a longitude de referência seria 75 graus de longitude oeste. Professor, e quando eu não tenho a GMT, o que eu faço? Você vai dividir por 15 qualquer longitude que tem em suas mãos. Por exemplo, a cidade diz que está a 105 graus de longitude leste. Você vai dividir por 15. Sabendo que é leste, o final do resultado vai ser mais, sempre mais, porque está a leste. Se for 105 oeste, você vai também dividir por 15, sabendo que o resultado final da sua conta é menos, por estar a oeste. Quando você divide por 15, você vai saber o código da GMT, ou seja, quantas horas esta cidade, este fuso horário, está à frente ou atrás do meridiano de Greenwich. A referência, pessoal, é sempre aqui, ó, meridiano de Greenwich, ok? Eu estou pintando de verdinho aqui para vocês terem uma noção. A referência sempre será eles, meridiano de Greenwich, ou Greenwich, assim como você queira dizer. Brasil, lembrando, 4 fusos horários. Bom, a linha oposta do meridiano de Greenwich é o que nós chamamos de linha internacional de mudança de data. Então imaginemos aqui que nós viramos o nosso globo, nós estamos na parte de trás do planeta Terra, vou representar aqui para vocês, nós estamos na parte posterior, na parte de trás, nós demos a volta ao mundo e chegamos no extremo oriente com o extremo ocidente, tá? É o encontro desses meridianos, aqui, tá, pessoal? É os extremos. Vou fazer aqui para vocês verem o meridiano a linha internacional de mudança de data, tá? Isso se chama linha internacional. Mas tá bom não. Linha internacional de mudança de data. O que acontece aqui nessa linha internacional de mudança de data? Tá? Cada fuso horário tem o seu meridiano, tá? Cada fuso horário tem o seu meridiano de referência, vamos lembrar isso. E cada um desses meridianos tem as suas marcações em graus, né? Aqui, vamos lembrar, se aqui é 180 graus, aqui é 165 graus leste e 150 graus leste. Professor, é porque eu dei a volta ao mundo, tá, pessoal? Que está na parte de trás, a parte contrária. Aqui, 165 graus oeste,
150 graus oeste e deu ainda para fazer aqui o 135 oeste. Quais são essas GMTs aqui? Aqui é a GMT mais 11. Aqui GMT mais 10, né? Aqui GMT menos 11. GMT menos 10. Aqui GMT menos 9. O que acontece no meridiano de 180 graus? O lado que estiver, eu vou ter GMT mais 12 e do outro lado do meridiano, GMT menos 12. Vai ser optar do lado que você vai escolher. Então, ou seja, o meridiano de referência é 180 graus, porém, no meio do meridiano, eu vou ter o lado oriental do lado de um fuso. O fuso vai ser dividido por dois hemisférios. O lado ocidental, o lado leste, e o lado oriental, o lado oeste. Então, o que acontece quando atravessamos esse fuso horário? Se por acaso aqui for 9 horas da manhã, aqui também será 9 horas da manhã. Porém, em dias diferentes. Aqui será 9 horas da manhã do dia 20 do 5, 20 de maio. Se eu atravesso a linha, eu volto no tempo. Aqui será 9 horas da manhã do dia 19 de maio. E vice-versa. Se eu saio de oeste e vou para leste, eu ganho um dia. Ganho um dia não, eu avanço um dia no tempo. Agora, quando eu vou de leste para oeste, eu volto no tempo um dia. Daí o nome Linha Internacional de Mudança de Data. Importantíssimo aí. Conseguiram compreender? Aí, tá? É claro que aí eu vou complicar um pouco mais. Eu vou apertar, porque tem países aí, as ilhas, por exemplo, que adotam um fuso horário meio louco. Que as ilhas Kiribati, por exemplo, eles preferem, vou colocar aqui de preto para vocês entenderem, aqui está GMT mais 12, aí eles adotam GMT mais 13 e aqui GMT mais 14, quando era para ser GMT menos 11, menos 10, eles adotam o horário como se estivesse continuando à frente de Greenwich. Então se aqui é 9 horas, aqui 10 horas do dia 20 e aqui 11 horas do dia 20, tá? Nesse caso aqui, se aqui é 9 horas, aqui é 10 horas do dia 19, aqui é 11 horas do dia 19. São coisas extremas que ocorrem no extremo do planeta, que é devido à linha internacional de mudança de data. Vamos agora finalizar com o Brasil. Nós já vimos essas diferenças e nós precisamos sempre saber quantas horas está à frente de Greenwich e quantas horas estão atrás de Greenwich. Quando nós olhamos os horários brasileiros, nós temos o Acre e parte do norte do Brasil, como o Amazonas, a parte mais ocidental. Então nós temos aqui 3 fusos horários aí, tá, pessoal? 4, melhor dizendo. As ilhas, GMT-2, horário de Brasília, GMT-3, horário de Manaus, GMT-4, horário do Acre, GMT-5, ou melhor dizendo, horário de Rio Branco. Por exemplo, se agora for 12 horas, se for 12 horas em horário de Brasília, que hora será no Rio Branco? 12. Aqui 11 horas e aqui 10 horas.
Que horas então será em Fernando de Noronha, as ilhas de Fernando, o arquipélago de Fernando de Noronha? 12, aqui será 13 horas. Outra pergunta, qual desses pontos brasileiros está mais próximo ao horário de Greenwich? Fernando de Noronha, que são as ilhas que está mais a leste. Apesar de estar no hemisfério oeste, eles estão mais a leste, mais próximo ao meridiano de Greenwich. Toda vez que eu for querer saber o horário que está mais a leste, mesmo que esteja no hemisfério oeste, que está mais a leste, eu sempre vou somar. E quando eu quero saber o horário que está a oeste, eu devo voltar no tempo. Tranquilo? Então, se eu pego um problema e quero saber que horário será em Manaus, sabendo que em Fernando de Noronha é 23 horas, que horário será em Manaus? 23, 22, 21 horas. Que horário será no Rio Branco? 20 horas. E aqui em São Paulo, se em Rio Branco é 20 horas, que hora será em São Paulo? 20, 21, 22. Está aí um problema que tinha nas transmissões televisivas, quando você passava uma programação com indicação e classificação, a faixa etária para maiores de 18 anos ou maiores de 16 anos, e era passada a partir das 11 horas, meia-noite. Quando era meia-noite aqui, no Rio Branco, e a televisão ela seguia uma rede em cadeia nacional para todo o território brasileiro, aí você vai passar uma programação às 8 horas da noite, ou meia-noite, perdão. É meia-noite aqui em Brasília. Aqui é 11 horas e aqui é 10 horas. 10 horas da noite, corri o risco de uma criança estar assistindo algo inadequado para a idade dela, em plena TV aberta. Era um problema que nós tínhamos, e aí as TVs precisam sim seguir um padrão, tem que respeitar essas questões das faixas etárias e que hora vai passar, principalmente nesses lados mais ao extremo do Brasil. Outra questão também, eleições nacionais. Aliás, quando tem eleições no Brasil, independente se for municipais ou eleições a nível nacional, sempre segue o mesmo horário. Porém, as urnas só passam a ser abertas, principalmente em caso nacional, quando chegar 5 horas no Acre, quando fecha as urnas. Quando dá 5 horas, é a hora que fecha as urnas, ninguém mais vota, que vai poder começar a liberar os resultados das urnas. Por isso que as urnas fecham em São Paulo 5 horas, mas vai demorar ainda para nós começarmos a saber os resultados. Se fecha as urnas 5 horas em Rio Branco, aqui vai começar a contar os votos às 18 horas. Em São Paulo, horário de Brasília, às 19 horas. E nas ilhas, nos arquipélagos Fernando de Noronha, às 8 horas. O pessoal das ilhas espera mais um pouco, Demora um pouquinho mais para eles saberem as horas, os votos, quando quer saber o resultado, se está torcendo para determinado candidato. Isso nas eleições. Tranquilo? Sobre mais dúvidas, eu posso deixar outros vídeos. Eu vou ficar por aqui, porque o objetivo meu aqui é falar sobre os fusos horários brasileiros. Tranquilo? Se passar disso, a gente começa a viajar e falar de fusos horários Nova York, Paris, Milão. O objetivo nosso aqui é Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários e isso aqui nós desconsideramos o horário de verão. Lembrando que esse ano, no último ano que teve, não houve horário de verão. Não sabemos o que será para 2020, acho que também não terá horário de verão. Mas quando se tem horário de verão, aí as coisas invertem e aumenta-se mais o número de horários no Brasil, podendo ter até 6, 5 fusos horários, dependendo do lugar que você está. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos para mais uma jornada aí, mergulhando de cabeça nos estudos da geografia.